Estamos recebendo aqui no novo estúdio da Super Rádio Patos, aqui na Praça do Eduardo, número 23, centro de Patos de Minas, pela vez primeira, um convidado mais do que especial, o Ivanildo Zica, que é secretário do CODEMA, o CODEMA que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, gentilmente aceitou o nosso convite e está inaugurando, na verdade, o nosso estúdio aqui no edifício Santa Clara, que pertence ao nosso diretor-presidente, Dr. Hilton Queiroz, que também marca a presença conosco aqui no estúdio. Nós estamos inaugurando o nosso estúdio e nós falar de um assunto tão importante, porque o meio ambiente, nós estamos na Semana do Meio Ambiente e é um assunto tão importante que as pessoas, muita gente, acha que preocupar com o meio ambiente é bobagem. O meu pensamento sobre a questão ambiental é uma questão de sobrevivência. O ser humano, ele é muito frágil. Em qualquer evolução que tiver daqui agora para frente, a questão de temperatura, quente ou frio, a questão de alguma poluição, outros animais, eles adaptam mais rápido e mais fácil a situação. A nossa estrutura é mais frágil, então o caminho é nós zelarmos para ela lá. Eu vejo a questão ambiental de Patos de Minas sempre numa evolução, sabe? Se falar que nós não temos problema, nós temos alguns problemas, o município tem alguns de meio ambiente, outros sanitário, a questão de coleta de água de chuva, a questão de habitar um lugar que é do rio ou de algum curso d'água que tem. Essas questões ainda nós vamos ter que aprender a lidar com elas. Mas lá atrás, algumas vezes você até participou de algumas reuniões do conselho, algumas questões sobre construção, loteamento. Nós vamos trabalhando para que isso, o ser humano, ele seja agregado com o meio ambiente que nós temos, para que ele tenha um respiro melhor, que a temperatura seja mais agradável para ele. Quando a pessoa vê uma matinha dentro da cidade, um pedaço de terra, igual o senhor falou antes, você fala, isso aqui é uma coisa absurda, devia derrubar isso e fazer lote. Mas aquele pequeno pedaço de mato que tem ali, aquela terra ali para infiltrar a água da chuva, ela está contribuindo para a vida daqueles indivíduos ali. Ela regula o clima, ela absorve mais a água, ela guarda mais água para o Rio Paranaíba para a gente pegar ela de volta para beber e usar antes. Então eu vejo que o ser humano ainda está meio longe ainda de ter essa convivência pacífica, mas vai chegar lá. Vai chegar lá. Eu entendo que mudou muito nos últimos tempos, né? Graças a um trabalho muito sério de vocês que trabalham em relação ao meio ambiente e até de leis mais duras que existem, que são fundamentais para que as pessoas respeitem. Infelizmente, o nosso povo precisa de um pouco de rigidez em algumas coisas, até que aprenda, né? A gente espera que um dia você não precise mais de punir ninguém, porque as pessoas não vão mais descuidar do meio ambiente, vão entender a importância do meio ambiente. Eu sei que nós trabalhamos com construção civil, a minha empresa, Queiroz Construtora, e nós fazemos muito loteamentos, e nós temos um respeito muito grande. Agora, por exemplo, nós estamos fazendo um loteamento muito importante na cidade de São Gotardo. As margens daquele lago lindo lá que eles chamam de balneário, não é? Sim. E nós temos o maior respeito do mundo com aquilo lá. Esses dias alguém falou, olha, parece que estão... Falou com o vice-prefeito lá, parece que estão invadindo. Ele falou, não preocupem não, eles estão preocupados como nós estamos preocupados com o meio ambiente. Estão fazendo um trabalho sério, estamos mantendo as distâncias, estamos melhorando o que tinha, que às vezes estava agredindo o meio ambiente. Então, isso é fundamental, não é, Eunice? Que a gente tenha esse vamos dizer assim, um aprendizado e que a gente coloque isso em prática no dia a dia. Hoje eu nem lido mais com a questão ambiental, eu lido com as pessoas com a conscientização ambiental. Perfeito. Quando você tem consciência daquele espaço, daquela situação ali,
E só falar uma coisa interessante sobre a questão do empresariado. Hoje em dia, somos um país em desenvolvimento ainda, nós temos que progredir, tem que melhorar, e o município tem que respeitar o empreendimento, o empresário tem que cumprir os prazos, tem que cumprir algumas coisas. E da outra forma, igual o senhor acaba de citar aí, é um empresário que também respeita a condição tanto humana quanto da legislação do município. Essa é uma convivência que nós pregamos e acredito que não demora muito, principalmente com quem faz o parcelamento do solo, uma ideia de comungar todas essas questões e chegar num meio ambiente equilibrado, uma forma para que eu vou lá respirar, não tenha uma poluição muito grande. É que eu fico meio desesperado quando a assessora fala assim, não vamos lotear mais não, vamos verticalizar a situação. Eu acho que o centro da cidade, alguma coisa, deve verticalizar, sabe? É verdade. Mas outros bairros, acho que uma moradia só, com bem arborizado, alguma coisa, a vida do ser humano ali seria melhor, você entendeu? Tem uma muito forma melhor, mais tranquila. Você tem uma forma melhor, você não precisa de estrutura grande para coletar esgoto, nem de fazer águas. A infraestrutura de transporte, de tráfego de veículos, ela seria um pouco menor, seria menos impermeabilizado. Tudo isso é uma questão ambiental. Se pensa dessa forma, vai longe. Então, eu acho que hoje, se você colocar um monte de gente num espaço menor, acaba eles trazendo alguma coisa. Uma experiência que nós temos aí é dessa pandemia, sabe? Se eu tiro o meio ambiente, se eu tiro alguma coisa, aí vem gripe aviária, gripe suína. É verdade. Você sabe por que isso acontece? Por quê? Porque nós criávamos poucos indivíduos. Quando a gente tinha terra ali, eu criava... você criava pouco para que o ano inteiro você tivesse aquilo, para ter gordura, carne, essa questão toda. Hoje em dia, o senhor chega em algum lugar que tem alguns milhares de suínos, alguns milhões de aves, e ali ela acaba desenvolvendo uma variedade de vírus, bactéria, aquele negócio todo ali, e fatalmente um dia ela vai usar o ser humano como hospedeiro alguma coisa. E esse é o nosso problema. Então, vai surgir outras pandemias vindo do meio ambiente. Se nós deslocamos ele vai achar outro lugar para ele viver e morar, tá? E como tem indivíduo mais humano na Terra, é o lugar mais fácil para ele achar e adaptar aquela situação. Mas a evolução é muito grande, né? Nós estamos trabalhando isso. Eu sei que há pouco tempo as regras eram muito relapsas, né? Ninguém preocupava muito, e hoje a coisa está funcionando bem. Agora, eu queria saber o que é que nós estamos fazendo, por exemplo, essa semana. Quais são as atividades que nós teremos na Semana do Meio Ambiente? Olha, a Semana do Meio Ambiente, que nós voltamos para essa questão agora, mas mesmo para a campanha da fraternidade, a terra, a forma da gente morar, o lugar que a gente está para viver, a forma melhor que tem do ser humano viver e ter uma vida melhor, porque não faz sentido eu ter um meio ambiente bom se eu não tenho um humano para ocupar aquele lugar, para usufruir daquela situação. Então, trabalhar nisso, tem uns pontos aqui. Ontem foi a vez do Parque Municipal Ecológico, lá nas margens do Rio Paranaíba, de ganhar uma limpeza, um cuidado mais perto, de plantar algumas mudas. Hoje mesmo, fomos ali na Biquinha do Caramuru, eu saí de lá para vir aqui. Tem algumas pessoas lá agora, dando uma ajeitada no meio-fio, levando algumas árvores, conversando com a vizinhança lá para que eles denunciem, para que eles reclamem se tiver alguma pessoa que não tem uma consciência boa ainda ambiental. Introduzimos lá de novo, naquele lugar lá, 3 mudas de gameleira. Era um lugar que tinha ali... Elas eram centenárias lá e acabaram colocando fogo até matar. É assim mesmo. E amanhã tem vai seguindo. Amanhã tem a Lagoinha, o Mocambo, algumas palestras, levar algumas crianças para a questão para a educação ambiental, na forma que tem lá. Isso até domingo, onde vai ter. Domingo? Até o dia 6. Hã? Até o dia 6, né? Vai ter o ato cívico no município, com estiamento da bandeira, aquela conversa toda lá.
E a Copasa? Porque nós temos, eu frequento muito, nós temos um trabalho muito gostoso ali naquele futebol, né, ali do Olaria. Nós temos lá um convênio com a Olaria, no setor do Olaria. Nós desenvolvemos um trabalho lá que chama Construindo Campeões, que é patrocinado pela Queiroz Construtora, em que a gente põe psicólogo para cuidar das crianças. Nós estamos fazendo um acompanhamento muito interessante lá. Mas me preocupa muito, porque o cheiro ali é terrível, a gente sabe que está descendo o esgoto ali de uma forma péssima. O que o pessoal do meio ambiente tem feito por isso? Qual é o trabalho que vocês têm para a recuperação disso? Incessantemente, na questão de saneamento, nós cobramos diuturnamente da Copasa. Nós fizemos uma rede de vizinhança, principalmente na beirada do rio Paranaíba, porque as obras que a Copasa faz, o senhor é construtor, ela cometeu dois erros graves nela. Uma é o dimensionamento, que muitas vezes é muito pouco para aquela quantidade, né, que tem, e a outra, o local lá, para aquela questão de diminuir custo, fazer alguma coisa. Todas as obras que tem na margem do rio Paranaíba estão na APP e, consequentemente, na área de inundação. Então, toda vez que chove, aquele tratamento, até aquele carregamento até lá naquela estação, ele fica prejudicado, ele não existe. E não está 100% tratado, né? Chega ali muita coisa in natura ainda. Não, aí o que acontece aqui? Ela, à noite mesmo, é raro às vezes que ela está bombeando esgoto. Quando o senhor chega em casa, já vai dormir, fazer alguma coisa, as obras dela tem que ligar. Se ela ligar uma bomba e tiver vazia, ela vai queimar. Então, à noite, consequentemente, todo o esgoto ela escorre para dentro do Rio Paranaíba, in natura. Exatamente, é isso que eu estou falando, ali é terrível. Eles fizeram um dreno para dentro da rede de água pluvial, e aquelas redes de bombeamento dela, ela fez um dreno direto para o Rio Paranaíba, eles chamam de bypass, sabe? E isso eles não tratam. E uma outra coisa é a questão de o senhor vê que muda muito qual a empresa, o que vai fazer, de que forma que é o planejamento, a forma de ver lá. Se você for ali em Uberlândia, por exemplo, lá é o DEMAI. Mas se eu chegar naquele shopping que tem mais afastado, ali do centro ali, do lado dele tem uma estação de bombeamento de esgoto. Você pode ficar lá 1 ano, 2 anos, você não vai sentir nenhum cheiro de sulfídrico. Olha aí. Então é o tipo de construção, é o tipo de processo que tem, é um tipo antigo. O tratamento da nossa água aqui, ela não é feito com cloro, tem outros bactericidas que pode ser feito. E a gente não tem a quem reclamar, né? O cloro é acumulativo, o cloro, o hipoclorito de sódio é acumulativo. Toda vez que você bebe um pouquinho, ele fica preso, né, no corpo do senhor, e ele é cancerígeno. Então, isso já é um problema de saúde pública, a gente tem que pensar se isso afeta o ser humano, até quando está afetando. E, infelizmente, a questão de reclamar, tem a Justiça, o Ministério Público, a Justiça no Brasil hoje, eu nem critico eles, o Ministério Público, que que foi feito para ser lenta, para ela passar de tempo em tempo e acabar não cumprindo aquele papel social dela, que é promover justiça para as pessoas. E aqui, infelizmente, a Copasa, a visão dela é extremamente capitalista, ela não tem interesse. É triste ver a situação que nós temos aqui e chegar e falar, olha, nesse primeiro trimestre aqui foi distribuído não estou falando que é errado, não, sabe? Mas foi distribuído para os investidores aqui 6 bilhões de reais, 8 bilhões de reais. Aí fica, e onde é que está o investimento? Ela tem um contrato aqui com o município que não cumpre. Que não cumpre. Até 2035. Então ela vai embromando essas obras, investe um pouquinho aqui, investe outro lá. O senhor é construtor, aquele loteamento que o senhor faz ali, aquelas obras todas lá de saneamento, tanto de água e esgoto, e também a questão do saneamento e meio ambiente, está sempre ligado a essas questões, a questão da rede de água pluvial, tudo é doado, ou para o município ou para a Copasa. Exato, a gente faz a obra e doa para a Copasa. E sabe como é que aquilo entra nela?
aquilo tinha que ser doado para o município e a Copasa pagar ela, porque ela coloca nas planilhas dela que aquilo foi um investimento dela. Exatamente. Então, aqueles milhões que ela tinha que existir aqui, os loteadores fazem e ela joga tudo na conta dela. Ainda pede mais contrapartida, você tem que fazer reservatórios para a Copasa e mais um punhado de coisa para atender o que ela não está fazendo, que devia fazer, que era obrigação dela. Sim, se as redes dela estão numa parte superior e mais embaixo é edificável, é edificante lá, você tem que bombear esgoto para cima, você tem que fazer uma série de coisas. Verdade. Isso é uma série de problemas que isso tinha que ser resolvido. Essas regras é terrível. Ok, estamos conversando no novo estúdio da Super Rádio Patos com Ivanildo Zica, que é o secretário do CODEMA, com a participação especial do Dr. Hilton Queiroz, diretor-presidente da Super Rádio Patos. O novo estúdio da Super Rádio Patos, que fica aqui na Praça do Eduardo, edifício Santa Clara, número 23. O Ivanildo, dessa semana, como o Dr. Hilton disse ainda há pouco, é a 9ª edição da Semana Municipal do Meio Ambiente. Quais são as dicas que você dá em especial para que nós, todos, possamos preservar o meio ambiente? Olha, é uma coisa mais simples que tem na questão de preservação do meio ambiente, fazer alguma coisa. Não faça fora da sua casa o que você não quer lá dentro. Não guarda lixo, não joga fora no terreno. Tão simples, né? Tão simples. A arvinha que você gosta lá, o seu pé de laranja, seu pé de alguma coisa, não vai na praça e corta, você não vai e prejudica de alguma forma. Aquele lixo que você está jogando ali numa praça, num lote vago, numa calçada, fatalmente ele vai te trazer consequências graves. E uma delas que nós estamos numa crise aí que está caminhando para uma epidemia já, que é a questão da dengue, chikungunya, alguma coisa. O responsável de tratar ou de zelar é o município, mas o responsável para cuidar e não deixar que ela venha, que ela não aconteça, somos nós. É nós que deixamos a água acumulada, nós que deixamos essas questões. Isso é uma questão ambiental. Se você não lidar com essa questão, se você não souber conviver naquele espaço ali civilizadamente, e você não tem um meio ambiente correto, você não tem uma consciência ambiental. Ô, Ivanildo, uma preocupação também enorme, acredito eu, é a preservação das nossas nascentes, né? Olha, o caminho aqui, ele fala de legislação. Hoje a Copasa, por ela explorar isso, ela tem que pagar, uma questão normativa da ARSAI, ela tem que passar 4% para o município, para o Fundo Municipal de Saneamento Básico, da renda bruta que ela pega aqui em Passo e Minas. E 0,5% ela tem que passar também para a questão de ambiental, principalmente nas recuperações da nascente e os cursos d'água que tem lá. O que acontece? Do saneamento ela está passando, que é uma obrigação. Ela não faz coleta de água pluvial, então ela passa. Mas a questão das nascentes, ela cria um tal de promananciais. Você tem que um projeto, ela tem que analisar o seu dinheiro, aquele ali ela cobra na conta, você entendeu? Aquele 0,5%. Hoje em dia ela está até cobrando aqui na bacia do Paranaíba, não tem, mas pode olhar no seu questão de água lá, que ele vem, a cobra tanto do esgoto quanto da água, a retirada de lá para o CBH, para a bacia lá, ele cobra. Eu sou pequeno consumidor de água, o meu esgoto é pequeno, eu podia fazer um tratamento dele em casa, mas ela é a grande consumidora e ela não paga, ela te cobra. Então, dessa forma aí, o município também criou um tal de Pronascentes, funciona, já recuperamos pelo menos está em média de umas 2.000 a 3.000 nascentes já nesse município. Ele tem, principalmente no lugar que falta, escolhemos o lugar que falta água todo ano, que é a região ali de Bom Sucesso, Areado, Pindaíba, e essa situação. Recuperamos o baúzinho e estamos terminando o cercamento e a recuperação do córrego do Bom Sucesso. É impressionante a velocidade que a natureza responde, não é? Você olha uma nascente que não está boa, ela está degradada, está tudo horrível lá, você cerca a nascente, eu sei por experiência própria. Eu tenho uma terrinha aqui também,
e tinha uma nascente lá quando eu comprei, tinha gado andando. Eu cerquei ela naquela época. Você vai lá hoje, você não conhece mais. Aquilo é tudo novo, parece que nunca foi degradado. O meio ambiente, realmente a natureza, ela responde com uma velocidade espetacular. Não tem mais colocação, não. Estou satisfeito com a sua presença. Te agradeço muito você ter vindo aqui, com esse carinho todo, com essa boa vontade que você tem para conosco e para com o meio ambiente, com a população de Patos de Minas. Espero que tenha contribuído, ou pelo menos algumas expectativas que o senhor tenha, eu possa ter respondido ou colaborado de alguma forma.